Hoje eu vou explicar para vocês como fazer um conjunto de bebê. Ele é composto de uma blusinha básica e uma calça canelada. Eu acredito que esse tamanho sirva para bebês de 3 a 6 meses. Vou deixar as medidas lá no final do vídeo para vocês poderem conferir. A blusinha é polo, com essa abertura aqui na frente para facilitar para vestir no bebê, e a manguinha dela tem um diferencial. Ela é feita já pegando os pontos do ombro para baixo, né? Então tem esse detalhe dessa curvinha aqui na modelagem da blusa, que fica bem confortável no bebê. A calça, ela é toda canelada e é feita na vertical, facilitando bem nosso trabalho, porque ela é feita de modo inteiriça, depois a gente faz as costuras. Quanto ao material usado, eu tricotei com essa lã bruma. Vocês podem substituir por qualquer outra lã bebê. Pode ser a super bebê, mais bebê ou outro tipo de lã que tenha essa espessura. Quanto às agulhas, para a blusinha, eu usei agulha 3 para fazer o barrado e o decote, e o restante eu usei a 3,5. Para a calça, eu usei a agulha 3 para os punhos e o acabamento da cintura, e o restante do trabalho eu usei a 4. E agora vamos ao vídeo explicativo. Para fazer a frente da blusinha, vou colocar 66 pontos na agulha. Depois que eu coloquei 66 pontos na agulha, eu vou fazer barra um por um. Um tricô, um meia. Esse meia eu vou pegar aqui por dentro do ponto para a gente distorcer a primeira carreira, nessa parte do meia. Um tricô, um meia. Um tricô, um meia. E vamos fazendo assim, um tricô, um meia, um tricô, um meia, até o final da carreira. Terminei a primeira carreira em barra um por um, aí eu volto na próxima carreira e continuo fazendo barra um por um. Um tricô, um meia. Agora dá para ser o meia normal, pegando aqui por frente do ponto. Um tricô, um meia, um tricô, um meia, e vamos continuar nessa barra um por um, fazendo um tricô, um meia no direito, um tricô, um meia no avesso, e assim por diante, até completar 10 carreiras em barra um por um. Depois que eu terminei as 10 carreiras em barra um por um, com agulha 3, eu vou trocar para agulha 3,5. E vou começar a fazer essa carreira no direito do trabalho, fazendo um tricô de borda e o restante dos pontos em meia. Chegando no final da carreira, toda em meia. E o último pontinho também vou fazer um tricô de borda. Só que esse tricô de borda, ao invés de eu pegar ele aqui por dentro normal, eu vou pegar ele de trás para frente nessa alcinha de trás, para ficar mais justinho esse tricô. Aí faço ele.
Próxima carreira do avesso, eu faço ela toda em tricô. Terminando a carreira do avesso, toda em tricô. Volto no direito do trabalho e faço novamente um tricô de borda. Esse tricô é normal, tricôzinho simples. E faço a carreira toda em meia. Chegando no final da carreira toda em meia. O último pontinho também faço em tricô. Só que ao invés de pegar tricô normal, eu pego aqui por trás para esse último ponto ficar mais justinho. E volto no avesso, fazendo a carreira toda em tricô. Terminando a carreira em tricô no avesso, volto no direito do trabalho e daqui para frente vai ser sempre assim: meia no direito com pontinho de borda em tricô de cada lado, avesso em tricô e vamos fazendo até completar 16 centímetros desde o início da barra. Fiz 16 centímetros desde o início. Para fazer a cava da blusinha, eu vou eliminar 6 pontos de cada lado. Como está aqui em meia, no direito do trabalho, eu vou eliminar os pontos em meia. Então, eu vou fazer um meia. O segundo meia. E passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. Eliminei um ponto. Novamente, faço próximo meia, passo esse de trás, por cima desse que eu acabei de fazer. Eliminei 2 pontos. Agora, eu vou continuar contando. 3, 4, 5, 6. Eliminados os 6 pontinhos, sigo a carreira em meia até o final. Chegando no final da carreira, finalizo com um tricô. Nesta carreira, ainda eu não faço a diminuição deste lado, só no início. Aí, eu volto na próxima carreira no avesso e vou eliminar também 6 pontos. Tiro o primeiro sem fazer, faço o próximo e passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. Eliminei um, 2, 3,
4, 5 e 6. Continua a carreira em tricô. Terminando a carreira toda em tricô. E assim, nós terminamos de eliminar 6 pontinhos de cada lado. Depois que eu eliminei 6 pontinhos de cada lado, vou começar a fazer o detalhe da blusinha polo. Então, eu faço um tricô, vinte e quatro pontos em meia, 1, 2, 3, 22, 23, 24. Depois que eu fiz o pontinho de borda em tricô e 24 pontos em meia, eu faço 4 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4. Restam 25 pontos na agulha. Esses 25 pontos eu vou reservar em um alfinete para fazer um lado primeiro e depois o outro. Vou deixar esses pontos reservados, até vou virar o alfinete sim, para não correr risco de escapar os pontos. E agora nós vamos trabalhar esta parte primeiro. E esta parte, nós vamos sempre continuar com os 4 pontos em tricô e o restante dos pontos meia no direito, tricô no avesso. Então, nós fazemos assim, no avesso, a carreira é toda em tricô. Terminando a carreira em tricô, e volto fazendo um ponto de borda em tricô, restante em meia, chegando no final da carreira, pro detalhe polo, eu faço 4 tricô. Volto no avesso a carreira toda em tricô. Terminando a carreira toda em tricô. E a próxima carreira também faço um ponto de borda em tricô, restante em meia. E finalizo a carreira com 4 tricô. Já vai ficando assim a bordinha pro abotoamento. Nesta próxima carreira no avesso, eu vou fazer uma casa pro botão.
Então, eu faço 2 tricô, dou uma laçada e pego 2 pontos juntos em tricô. E sigo a carreira toda em tricô. Terminando a carreira toda em tricô, volto no direito do trabalho e faço um tricô, restante em meia, 4 tricô. E vou fazendo assim até completar mais 6 cordõezinhos para a gente fazer a próxima casa pro botão. Esses cordõezinhos são esses que se formam aqui na barrinha de abotoamento. Então, eu faço 1, 2, 3, a casa pro botão. Fiz mais 2, 4, 6 cordõezinhos aqui na barra de abotoamento. Eu acho mais fácil contar por aqui, porque fica bem saliente esses cordõezinhos, fica mais fácil para contar. Aí, eu vou fazer mais uma casa para o botão no avesso do trabalho. Então, eu faço 2 tricô, uma laçada e pego 2 pontos juntos em tricô. E sigo a carreira em tricô até o final. Então, eu fiz essa casa para o botão aqui no avesso. Voltando aqui no direito do trabalho, eu vou continuar fazendo um tricô, restante em meia, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 pontos em meia e 4 tricô. Até completar novamente 5 cordõezinhos em tricô na barra de abotoamento. Completei 1, 2, 3, 4, 5 cordõezinhos depois da casa do botão, completando assim 2 casas até agora, né? A partir daqui, nós vamos fazer o arredondado do decote. E para fazer esse arredondado, eu vou arrematar 11 pontos, começando do centro da blusinha, do lado aqui da barrinha de abotoamento. Então, eu elimino um pontinho, tiro um sem fazer, faço o próximo e derrubo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. Arrematei um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Depois que eu eliminei 11 pontos, eu sigo a carreira até o final. Terminando a carreira do avesso, volto no direito do trabalho, faço um pontinho de borda e o restante dos pontos em meia.
Chegando no final da carreira, eu vou eliminar mais um pontinho pegando 2 pontos juntos. Vou pegar aqui por dentro mesmo, para eliminar e ficando um pontinho só. Aí eu volto a carreira e vou eliminar mais um ponto, pegando 2 pontos juntos, agora em tricô. Tá aqui no avesso, né? Faço esses 2 pontos juntos, sigo a carreira até o final. Chegando no final da carreira, volto o trabalho, faço um ponto de borda, restante em meia. Chegando no final da carreira, pego 2 pontos juntos em meia, aqui por dentro mesmo, que eu acho que fica mais justinho os pontos. Aí, eu eliminei primeiro 11 pontos, depois um ponto e um ponto, totalizando 14 pontos eliminados. Restaram 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 pontos na agulha. Agora, eu vou continuar nesses 15 pontos até completar 28 centímetros desde o início do trabalho. Vamos fazendo carreiras e medindo até chegar 28 centímetros desde o início do trabalho. Vão ser só umas carreirinhas a mais. Então, pessoal, depois que eu fiz as reduções pro decote, eu fiz mais 4 carreiras, meia no direito, tricô no avesso. Aqui na borda da cava, a gente continua com o pontinho em tricô. No lado do decote já não precisa, pode ser em meia no direito, tricô no avesso mesmo. Então, fica assim a modelagem da blusinha com as duas casas. Depois, quando a gente fizer o acabamento do decote, aí fazemos mais uma casa para o botão. E agora, vamos arrematar todos os pontos. Tanto pode arrematar um por um, como pode também fazer do modo simples. Pega 2 pontos juntos, devolve um, 2 juntos, devolve um, sem apertar. Dois juntos, devolve um. E vamos arrematando assim até o final da carreira. Arrematados todos os pontos, resta um, passo aqui por dentro, vou deixar um fio comprido, que pode ser que a gente precise para costurar o ombro. Para fazer o outro lado, nós vamos passar os pontos do alfinete para a agulha. Depois que eu passei os pontos para a agulha, agora nós vamos ter que levantar os 4 pontinhos para fazer a parte de trás dessa barrinha de abotoamento. Para isso, nós vamos voltar aqui no avesso do trabalho e correspondente a esse primeiro cordãozinho, esse primeiro, nós vamos pegar os pontinhos correspondentes no avesso. Vocês podem observar que tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pontinhos. Vamos levantar eles na agulha.
Pode levantar assim, simples mesmo. E assim, nós levantamos os pontinhos correspondentes na outra parte. Fica assim, ó. Vamos amarrar um fio para poder continuar o trabalho. Amarrei o fiozinho para poder continuar. Vou fazer 4 pontos em tricô, restante em meia, e o último pontinho de borda em tricô. Um, 2, 3, 4, restante dos pontos em meia. Chegando no final da carreira, o último ponto eu faço em tricô, como a gente vinha fazendo na primeira parte da blusinha. Voltamos no avesso com a carreira toda em tricô. Terminando a carreira em tricô, mostrar para vocês como está ficando, né? Nós vamos formando essa barrinha com 4 tricô, daí fazemos restante em meia e o pontinho de borda em tricô. Para o vídeo não ficar muito extenso, nós vamos seguindo dessa forma até completar a mesma quantidade que nós fizemos de cordões neste lado, que são 14 cordõezinhos. Aí, quando terminamos os 14 cordõezinhos, fazemos essa mesma diminuição pro decote. Diminuímos 11 de uma vez só, depois 1, 1 e 1. Continuamos 4 carreiras, meia no direito, tricô no avesso, e arrematamos os pontos. A mesma coisa que fazemos no lado de cá, a gente faz aqui também, com a diferença que não vai ter casas para os botões, porque nós vamos colocar aqui os botõezinhos. Estou mostrando aqui para vocês como é que fica esta parte terminada. Então, nós fizemos a primeira parte, né? Rematamos 11 pontos, depois um ponto, um ponto, um ponto, nas carreiras seguintes, uma atrás da outra, né? A gente vem fazendo essa diminuição. A mesma coisa fazemos do lado de cá sem fazer as casas. Essa parte aqui fica sobreposta, já prontinha para fazer o abotoamento. E aqui a segunda parte é igualzinha à primeira, só que fazemos sem as casinhas para os botões. Para dar certo essa diminuição, a primeira parte eu fiz no lado do avesso, porque sempre tem que começar dessa parte do centro indo para a lateral, e aqui também, só que aqui nós fazemos o arremate no lado do direito do trabalho, para dar certinho, né? Que sempre a gente faz essa diminuição para ficar esse arredondado do decote. Para fazer as costas da blusinha, vou colocar 66 pontos na agulha. Depois que eu coloquei 66 pontos na agulha, eu vou fazer barra um por um. Um tricô, um meia. Esse meia eu vou pegar aqui por dentro do ponto para a gente distorcer a primeira carreira.
nessa parte do meia. Um tricô, um meia. Um tricô, um meia. E vamos fazendo assim, um tricô, um meia, um tricô, um meia, até o final da carreira. Terminei a primeira carreira em barra 1 por 1, aí eu volto na próxima carreira e continuo fazendo barra 1 por 1. Um tricô, um meia. Agora dá para ser o meia normal, pegando aqui por frente do ponto. Um tricô, um meia, um tricô, um meia, e vamos continuar nessa barra 1 por 1, fazendo um tricô, um meia no direito, um tricô, um meia no avesso, e assim por diante, até completar 10 carreiras em barra 1 por 1. Depois que eu terminei as 10 carreiras em barra 1 por 1, com agulha 3, eu vou trocar para agulha 3,5 e vou começar a fazer essa carreira no direito do trabalho, fazendo um tricô de borda e o restante dos pontos em meia. Chegando no final da carreira, toda em meia. E o último pontinho também vou fazer um tricô de borda. Só que esse tricô de borda, ao invés de eu pegar ele aqui por dentro normal, eu vou pegar ele de trás para frente nessa alcinha de trás, para ficar mais justinho esse tricô. Aí faço ele. Próxima carreira do avesso, eu faço ela toda em tricô. Terminando a carreira do avesso, toda em tricô. Volto no direito do trabalho e faço novamente um tricô de borda. Esse tricô é normal, tricôzinho simples. E faço a carreira toda em meia. Chegando no final da carreira toda em meia. O último pontinho também faço em tricô. Só que ao invés de pegar tricô normal, eu pego aqui por trás para esse último ponto ficar mais justinho. E volto no avesso, fazendo a carreira toda em tricô. Terminando a carreira em tricô no avesso, volto no direito do trabalho e daqui para frente vai ser sempre assim: meia no direito com pontinho de borda em tricô de cada lado, avesso em tricô, e vamos fazendo até completar 16 centímetros desde o início da barra. Fiz 16 centímetros desde o início.
Para fazer a cava da blusinha, eu vou eliminar 6 pontos de cada lado. Como está aqui em meia, no direito do trabalho, eu vou eliminar os pontos em meia. Então, eu vou fazer um meia, o segundo meia, e passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. Eliminei um ponto. Novamente, faço próximo meia, passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. Eliminei 2 pontos. Agora, eu vou continuar contando. 3, 4, 5, 6. Eliminados os 6 pontinhos, sigo a carreira em meia até o final. Chegando no final da carreira, finalizo com um tricô. Nesta carreira, ainda eu não faço a diminuição deste lado, só no início. Aí, eu volto na próxima carreira no avesso e vou eliminar também 6 pontos. Tiro o primeiro sem fazer, faço o próximo e passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. Eliminei um, 2, 3, 4, 5 e 6. Continuo a carreira em tricô. Terminando a carreira toda em tricô. E assim, nós terminamos de eliminar 6 pontinhos de cada lado. A partir daqui, nós vamos fazer meia no direito, tricô no avesso, continuando com os pontinhos de borda, até completar 28 centímetros. Então, pessoal, completei os 28 centímetros para a parte das costas e já arrematei todos os pontos. Para fazer as costuras, posicionamos no lado direito do trabalho a parte da frente e das costas. E vamos juntar os ombros. Já coloquei o fio na agulha. Então, eu vou mostrar aqui mais perto para vocês como é que eu faço. Fazemos coincidir o ombro da parte da frente e o correspondente na parte das costas. Aí, deixamos essa parte da borda, que ela vai automaticamente ficando para dentro do trabalho, porque nós colocamos a agulha nesse que forma um pontinho em meia de um lado e o correspondente do outro lado, sem apertar muito para não repuxar. Próximo pontinho, vamos costurando.
E vamos fazendo assim até costurar todo o ombro. Fazemos a costura nos dois ombros da mesma forma. Mostrar um detalhe para vocês que depois que costuramos o ombro, trazemos o fio aqui no avesso, que já está definido, né? E vamos esconder o fiozinho aqui por dentro, que depois nós vamos arrematar. Para fazer a modelagem da manga, eu vou pegar esses pontinhos que estão na borda e também 3 desses 6 que foram arrematados. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos, né? Então, esses 3 aqui, perto da curvinha da cava, nós vamos levantar para trabalhar eles na manga. Então, eu pego uma alcinha aqui e vou amarrar um fio. Vou dar um pequeno nozinho assim. Aí, esses 3 vão ficar para a gente trabalhar depois. Pegamos esse primeiro onde que eu amarrei o fiozinho e vamos trazer aqui para dentro para ir formando uma carreira. Peguei 1, 2 e 3. Fica assim, ó. Essa pontinha sobrando pra gente fazer depois. Então, eu levantei 3 pontos. Agora, nós vamos também levantando nesses pontinhos de borda, ó. E trazendo pra agulha. O próximo. E vamos fazendo isso até chegar na direção do ombro. Chegamos perto do ombro, aí eu vou contar os pontos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 21. Eu vou levantar mais 2 pontinhos antes de chegar bem na costura do ombro, que eu quero que fique 23 pontos de cada lado, sendo que 3 pontinhos daqueles arremates que eu levantei e mais 20 pegos aqui onde tem o pontinho de borda. Como é uma carreira dos acertos, ainda não tem muito lugar para a gente ficar pegando os pontos, eu vou vir numa dessas alcinhas aqui e vou levantar 2 pontinhos. Um aqui e um aqui. Pronto, esta parte tá completa. Nós vamos fazer a mesma coisa no lado de cá. Podemos até contar primeiro, antes de fazer, já para ir bem certinho, né? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Posso pegar o 20 bem aqui na parte da curvinha.
E aí levantamos também 3 pontinhos e deixamos 3 sem levantar. Que assim vão ficar 23 pontos de cada lado, somando 46 pontos na agulha. Vou fazer isso e já volto a mostrar para vocês como é que ficou. Então, pessoal, vou mostrar para vocês até aqui o que eu fiz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Aí começo de novo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Aí vejo bem os 6 pontinhos aqui e vou levantar 3. Levanto 1, 2, e 3. Fica assim. Essa sobrinha deste lado, 46 pontos na agulha, e essa sobrinha deste lado. Se por acaso no trabalho de vocês ficaram mais bordinhas por ter feito carreiras a mais ou a menos, não tem problema. O importante neste caso é que a mesma quantidade que tem dos pontos do comecinho até o ombro e do ombro até o final tem que ser a mesma quantidade de pontos, tanto aqui quanto aqui. Aí dá tudo certo. Continuando a explicação, o trabalho tá assim: essa sobrinha, essa outra sobra no lado de cá e os 46 pontos na agulha. Eu vou fazer da seguinte forma: vou pegar o próximo pontinho destes 3, vou colocar na agulha e vou trabalhar ele junto com o primeiro pontinho, pegando 2 pontos juntos em tricô, que tá aqui no avesso, né? E faço ele em tricô. Reparem que aqui ficou 2 pontinhos que a gente vai fazer depois. Aí, continuo a carreira toda em tricô até o final. Chegando no final da carreira, pego o último ponto sem fazer, levanto uma alcinha daqueles 3, daquela sobrinha que tem aqui, coloco junto com esse último ponto, trabalho os 2 juntos. Aí ficaram ainda 2 pontinhos para serem levantados. Aí eu volto para fazer a próxima carreira no lado do direito do trabalho. E vou costurar junto de novo esses pontinhos que estão aqui, que são 2, olha, 1 e 2. Pego a próxima alcinha, vejo bem qual que é, ó. Coloco na agulha e trabalho os 2 pontos. Como está em meia, eu vou fazer em meia, para não dar muita diferença, né? E sigo a carreira até o final. Em meia. Olha só que ficou ainda um pontinho pra gente costurar junto.
que é bom que daí nós não precisamos fazer essa costura depois que a blusinha estiver pronta, né? Que já fica costurada já. Chegando no final da carreira, reservo esse pontinho, o último pontinho sem fazer. Venho aqui e pego mais uma alcinha, tem duas ainda. Vamos pegar uma alcinha, coloco aqui na agulha para trabalhar junto. Tá em meia, eu vou fazer em meia. Aí fica uma alcinha ainda sem costurar. Vamos fazer isso na próxima carreira. Voltamos aqui no avesso do trabalho e vamos pegar a última alcinha que estava sobrando. Coloco na agulha e pego 2 pontos juntos. Esse jeito de pegar os 2 pontos juntos é para manter os 46 pontos na agulha, que é esse que vão ser feitos para terminar a manga. E vamos agora, neste lado aqui, eu já peguei todos os pontinhos, ó, já ficou costuradinho. E vou assim até o final da carreira. Chegando no final da carreira, pego o último pontinho sem trabalhar, vou aqui na última alcinha. Levanto essa última alcinha, coloco junto com o ponto reservado. E faço em tricô. Então, fica assim, pessoal. Já essa partinha costurada junto com o trabalho, né? E sempre ficando 46 pontos na agulha. A partir daqui, eu vou fazer meia no direito, tricô no avesso, com um pontinho de borda de cada lado, até completar 15 centímetros. Contando nesses cordõezinhos, eu contei 46 cordões no avesso do trabalho. Eu conto assim para poder fazer a segunda manga com a mesma quantidade de carreiras. Vou começar aqui só para mostrar para vocês. Então, eu faço um tricô, restante em meia. Chegando no final da carreira, faço o último pontinho em tricô. Vou pegar assim nessa alcinha de trás, porque eu acho que fica mais justinho, né? Mas se quiser fazer o pontinho tricô normal, sem problema também. Aí eu volto no avesso e faço a carreira toda em tricô. E vamos fazendo assim até completar 15 centímetros desde a cava. Completei 15 centímetros de trabalho para manga. Para fazer o punho, eu vou reduzir os pontos. Vou trocar para agulha 3. Aí eu faço, estou aqui no direito do trabalho, eu faço 4 meia. Essa redução também pode ser feita no avesso, se quiser. Pode fazer em tricô. Eu vou fazer aqui na carreira do meia. Depois que eu fiz 4 pontos em meia, eu vou pegar 2 pontos juntos em meia. Pegar aqui por dentro mesmo, para facilitar. Peguei 2 pontos juntos. Aí eu faço
2 meia e 2 pontos juntos em meia. Dois meia e 2 pontos juntos em meia. E vou fazendo assim, 2 meia, 2 pontos juntos em meia, até o final da carreira. Quando chegar no final, eu explico para vocês. Chegando no final da carreira, pego 2 pontos juntos em meia e finalizo como eu comecei a carreira, fazendo 4 pontos em meia. Com essa redução, ficaram 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 pontos na agulha. E vou continuar fazendo barra um por um. Um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, e vou fazendo assim um tricô, um meia, um tricô, um meia, até o final da carreira. Volto no ponto barra, fazendo um tricô, um meia, um tricô, um meia, e vou fazendo assim até completar 9 carreiras em barra um por um. Terminei de fazer 9 carreiras em ponto barra um por um, e agora vou arrematar acompanhando os pontos. O primeiro está em tricô, eu faço um tricô. O próximo está em meia, eu faço em meia. E passo esse primeiro ponto que eu fiz por cima desse que eu acabei de fazer. Aí o próximo está em tricô, eu faço em tricô. E passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. O próximo está em meia, eu faço em meia. Passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. Próximo está em tricô, eu faço em tricô. Passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. E vou assim arrematando todos os pontos. Arrematei todos os pontos, ficou o último, aí nós passamos o fio aqui por dentro e já deixei um fio comprido para costurar a blusinha. Para fazer o acabamento no decote, nós vamos levantar os pontinhos. Estou amarrando um fio no início do decote e com a agulha 3 nós vamos levantar os pontos para o acabamento. Então, eu vou trazendo o fio para dentro para formar a carreira. Aqui são 4 pontinhos. Vou pegando aqui nas alcinhas e trazendo para dentro. Então, é assim, pessoal, onde tem esse acabamento do arremate, nós vamos levantando os pontinhos na agulha.
Vamos levantando os pontos e olhando para ver se tá ficando como se fosse uma carreirinha normal. Nem tão longe, nem tão perto os pontos. Bem regular. Então, pessoal, onde teve aquelas diminuições para modelagem do decote, nós vamos pegando no melhor lugar e olhando para ver se não fica nenhum buraquinho assim e levantando os pontos da melhor maneira possível. Vamos fazendo isso na volta toda do decote, aqui na parte das costas. Vamos pegando todas as alcinhas dos pontinhos e levantando na agulha. A mesma quantidade que colocamos os pontos do início até o ombro, também vamos fazer quando pegar os pontos neste lado correspondente. Pegamos a mesma quantidade de pontos deste início até o ombro e aqui do ombro até o começo, para ficar bem certinho o trabalho e não entortar. Levantei 66 pontos pro decote, sendo que 20 de um lado, 20 do outro e 26 aqui na parte das costas. E agora eu vou fazer barra 1 por 1. Vou fazer 2 carreiras em barra 1 por 1, porque na terceira nós vamos fazer mais uma casinha pro botão, aqui no decote. Um tricô. Um meia, vou pegar aqui por dentro para facilitar, para distorcer o pontinho. Um tricô. Um meia. E vou fazendo assim, um tricô, um meia, um tricô, um meia, até o final da carreira. E vou voltar fazendo um tricô, um meia, um tricô, um meia. Terminando a segunda carreira de barra 1 por 1. Aí, quando eu for fazer a terceira carreira, bem na direção da casa do botão, eu vou fazer mais uma nesta parte do acabamento. Então, eu vou fazer a barrinha, um tricô, um meia, vou dar uma laçada em meia, porque o segundo pontinho aqui está em meia, então, para acompanhar, eu vou fazer assim, vou repetir o que eu fiz, um tricô, um meia, uma laçada em meia, e pego 2 pontos juntos em meia. Que assim forma uma casinha pro botão. Aí eu sigo fazendo barra 1 por 1. Então, pessoal, depois que eu terminar essa terceira carreira, eu vou fazer mais 2 carreiras em barra 1 por 1. Terminei 2 carreiras depois da casa do botão e agora nós vamos arrematar acompanhando os pontos. O primeiro tricô eu faço em tricô, o segundo meia. E passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. O próximo é tricô, eu faço em tricô. E passo esse pontinho de trás por cima desse que eu acabei de fazer. Próximo é em meia, nós fazemos em meia. E passamos esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. E vamos arrematando assim até o final da carreira. Fica assim o acabamento do decote, com 3 casas para os botões, depois nós vamos colocar o botãozinho. Esse fio que fica
do arremate nós vamos trazer por dentro, coloca numa agulha, vai trazendo através dos pontinhos para poder arrematar bem longe, para não ficar com um probleminha aí, defeito no início do trabalho, né? E agora só falta costurar a peça, né? Nós vamos costurar no direito do trabalho. Ajeitamos bem uma parte com a outra. Se quiser colocar alfinetinhos para prender, coincidindo bem essa parte da cava e já vai ajeitando. Aí nós vamos costurar debaixo da blusinha para cima, até chegar mais ou menos embaixo da cava, e da manga vamos costurando até chegar mais ou menos nessa altura para não ficar os arremates nas extremidades do trabalho. Mostrar para vocês como é que a gente faz essa costura. Então eu tô aproveitando o fio que já está aqui. Se não tiver, a gente coloca um fiozinho e vamos vir no outro lado. Voltamos aqui para travar o trabalho, para não desencontrar. E vamos subindo a costura, pegando de lado assim, ó. De um lado, de outro. E vamos subindo a costura. E ao mesmo tempo vamos olhando para ver se está coincidindo bem o começo da parte do corpo da blusa, depois do punho. E é isso, pessoal, é uma costurinha bem simples, que nós fazemos aqui no direito do trabalho. Que daí o avesso já vai ficando definido aqui para dentro. No corpinho da blusa fica mais fácil, que daí nós pegamos naqueles pontinhos de borda de lado do outro, fazendo coincidir, e aí já vai ficando uma boa costura. Costurei toda a blusinha, coloquei os botões, arrematei todos os fios soltos, trazendo entre as costurinhas para poder cortar. Então, ela pronta fica assim. Para começar a calça, vou colocar na agulha 4, 82 pontos. Coloquei 82 pontos na agulha, deixei uma sobra de fio para depois aproveitar para costurar a parte da calça. E a partir daqui, eu vou fazer a carreira toda em tricô. Então é isso, pessoal. Vou fazer só em tricô carreiras de ida e volta até completar 4 carreiras. Fiz 4 carreiras em tricô, formaram 2 cordões. Agora, a próxima carreira, que vai ser a 5ª carreira, eu vou fazer toda em meia. Só que eu vou fazer um pontinho de borda em tricô, para ficar mais firme. E o restante dos pontos, todos em meia, até o final da carreira.
Chegando no final da carreira em meia, eu faço o último pontinho também em tricô. Depois que eu fiz essa carreira, que é a quinta carreira em meia, eu vou fazer uma sequência de 5 carreiras só em tricô. Então, vai ser sexta, sétima, oitava, nona, 10ª carreira, toda em tricô. Daí eu volto a explicar para vocês. Com as 5 carreiras em tricô, formaram 2 cordões no direito do trabalho. Então, o desenho vai ficando assim, 2 cordões em tricô e esse espaço em meia. A partir daqui, eu volto novamente na carreira 5, que é toda em meia. Aí, eu vou repetir da carreira 5 até a 10ª, até formar 16 listras nessa parte dos cordões em tricô. Então, vai ser sempre assim. Uma carreira agora em meia, novamente 5 carreiras em tricô. De novo, uma carreira em meia e vamos fazendo assim. Eu vou deixar anotado aqui no vídeo para vocês e a receita escrita na descrição do vídeo, que assim vocês podem ir seguindo a receita escrita junto com o vídeo. Completei 16 desenhos com esses cordõezinhos em tricô, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. O último desenho eu acabei na 10ª carreira, que eu vim fazendo da quinta à 10ª, da quinta à 10ª, sempre assim, né? Então, esta última carreira eu terminei na 10ª. Agora, para fazer a entreperna, eu vou fazer passo a passo com vocês a partir da quinta carreira, que é em meia. Então, se vocês não chegaram nessa posição, vocês deixem posicionado que nós vamos fazer juntas agora. Dando continuidade ao trabalho para fazer a entreperna, um pontinho em tricô para a borda, restante em meia, fazendo a quinta carreira. Terminando a quinta carreira toda em meia, finalizando com um tricô de borda. Próxima carreira é a sexta carreira toda em tricô. Terminando a sexta carreira toda em tricô. Próxima carreira, a sétima carreira, também toda em tricô. Terminando a sétima carreira toda em tricô. E na oitava carreira, nós vamos fazer a abertura para entreperna. Então, nós vamos arrematar 38 pontos. Podemos arrematar simples mesmo, sem apertar, bem natural para não repuxar. Então, eu pego 2 pontos juntos em tricô, devolvo um. 2 pontos juntos em tricô, devolvo um. Já diminui 2. 2 pontos juntos em tricô, devolvo um. Eliminei 3. A partir daqui eu vou começar a contar. 4, 5, 6, 35, 36, 37 e 38.
Então, arrematei 38 pontos e agora eu sigo no restante, que são 44 pontos, que é a 8ª carreira que eu vinha seguindo, né? Nossa sequência. E essa seria a 8ª carreira, toda em tricô até o final, nos 44 pontos. Terminada essa carreira, agora eu vou fazer a 9ª, que também é toda em tricô. Cheguei no final da carreira, nos 44 pontos. Agora nós vamos repor os 38 pontos para continuar essa 9ª carreira. Vou virar o trabalho aqui para poder colocar os pontos. Vou colocar os pontos simples mesmo, dou uma volta assim no dedo e coloco aqui. 1, 2, 3, 4, 5, e vou colocando os pontos até completar 38 pontos. Coloquei 38 pontos. Quem quiser colocar de outra forma, tudo bem. Eu fiz assim bem simplesinho. E agora nós vamos fazer a carreira em tricô com o cuidado de não esticar muito, não dar muito espaço entre os pontinhos. Então, vamos fazendo a carreirinha toda em tricô. É meio chatinha essa primeira carreira, mas depois fica tudo bem. Então, é isso, pessoal. Vocês vão fazendo bem devagarinho, né? Para fazer o mais regular possível. Porque ele fica mesmo meio justinho, né? Mas à medida que vai fazendo, ele vai normalizando. E continuamos até o final. Terminando onde eu coloquei os pontos novamente. Então, pessoal, o trabalho até agora fica assim. A partir daqui, nós vamos fazer novamente da 5ª à 10ª carreira, sucessivamente, até completar a mesma quantidade de listras que nós fizemos desse lado, ou seja, 16 listrinhas, né? Essa aqui vai ficar no meio, onde a gente fez a entreperna. Então, essa aqui vai ser o divisor. 16 desenhos para cá e 16 desenhos dando continuidade para ficar a mesma quantidade dos dois lados. Esta parte está pronta com os 16 desenhos formados de um lado, esse no centro, e 16 desenhos formados deste lado também. Aí formaram os dois últimos cordões. Agora eu vou arrematar todos os pontos, e para arrematar, 2 pontos juntos em tricô, devolvo um, 2 pontos juntos em tricô, devolvo um, e vou arrematando assim, sem apertar os pontos para não repuxar. E é para ficar o mais parecido com este lado do início, para depois quando a gente for costurar. E vamos arrematando assim até o final.
Arrematados todos os pontos, o trabalho até agora fica assim. Depois nós vamos dobrar para formar as perninhas e o corpo da calça, né? Só que antes disso, nós já vamos fazer o acabamento para colocar o elástico na parte de cima e o punho das perninhas. Na parte de cima pro cós, nós vamos levantar os pontos. Para pegar os pontos para fazer o cós, eu amarrei um fio do novelo, né, pra gente continuar. Esse daqui depois a gente aproveita para fazer costura. E eu vou fazer com agulha 3 para ficar os pontos mais apertadinhos. Mas quem não tiver, dá até para fazer com a mesma agulha ou com a 3,5, que também dá certo. Então, eu amarrei o fio e coloco aqui no pontinho, nesses dois pontinhos aqui do ponto alto relevo, eu vou pegar um ponto, vou laçar e trazer aqui para dentro. E mais um pontinho, daqueles dois cordõezinhos que se formam no trabalho, né? Então, peguei dois pontinhos. Onde essa parte do meia, onde tem esse pontinho de borda, eu pego só um. E onde tem esses cordõezinhos, pego 2 pontos. Então, vou pegando assim. Onde tem o meia, eu pego um ponto. Onde tem os cordõezinhos, eu pego 2 pontos, um em cada cordãozinho. E vou levantando esses pontos até o final. Para mim aqui, eu vou levantar 98 pontos. Se ficar um pouquinho mais, um pouquinho a menos, não tem problema. Com os 98 pontos levantados na agulha, eu vou fazer meia no direito e tricô no avesso. Então, aqui, né, que está no avesso, eu vou fazendo a carreira toda em tricô. Na carreira do direito do trabalho, vou fazer em meia, com um pontinho de borda em tricô no início e no final. Aí, vou fazendo a carreira toda em meia. Quando chegar no fim, termino com um tricô. Avesso a carreira toda em tricô e vou fazendo assim até completar 9 carreiras. Completei 9 carreiras, meia no direito, tricô no avesso. Pode fazer menos, mais, quanto quiser nesta parte. O importante é fazer uma carreira de tricô no direito para fazer um vinco para marcar o meio da dobra do cós. Então, nesta carreira, no direito do trabalho, eu vou fazer a carreira toda em tricô. Terminei a carreira toda em tricô no direito do trabalho. E agora no avesso, continuamos fazendo em tricô, meia no direito, até completar novamente 9 carreiras, meia no direito e tricô no avesso. E o cós fica assim, 9 carreiras, meia no direito, tricô no avesso, uma carreira de marcação em tricô no direito e mais 9 carreiras, meia no direito, tricô no avesso. E agora nós vamos arrematar todos os pontos sem apertar. Vou arrematar simples mesmo. Pego 2 pontos juntos, devolvo um. 2 juntos,
devolvo um, dois juntos, devolvo um, e vou arrematando até o final da carreira. Depois dos pontos arrematados, ficou somente um, passo aqui por dentro. Aí, deixei um fio comprido para aproveitar para fazer a costura. Para fazer o punho das perninhas, eu já fiz numa perna, mostrar para vocês como é que fica. E agora eu vou fazer a segunda perna ensinando para vocês. Então, pessoal, fazendo as contas aqui para levantar os pontos, eu quero colocar 42. Para levantar esses 42 pontos para fazer o punho, eu vou amarrar o fiozinho e vamos levantar os pontos. Onde tem esses dois cordões, eu levanto 2 pontinhos. Coloco a agulha aqui e trago o fio para dentro, formando o pontinho. E pelas minhas contas, para colocar 42 pontos, eu vou fazer assim: 2 pontos, onde são esses dois cordões, um ponto, onde é a parte do meia, um ponto, onde formam esses dois cordões, um ponto, onde forma essa carreira aqui em meia. Até agora, levantei 5 pontos. E novamente, 2 pontos onde estão esses cordões. Então, eu vou fazendo assim: 2 pontos, depois um ponto, um ponto, um ponto. 2 pontos, novamente um e um. De novo, 2 pontos, um e 2 pontos. Eu vou fazendo assim, alternado, para não ficar muitos pontos, que se a gente colocar um pontinho em cada desenho desse, vão ficar muito, daí não fica o sanfonado. Com 42 pontos colocados, agora eu vou fazer barra 2 por 2. 2 tricô. 2 meia. Eu vou colocar esse meia aqui por dentro para distorcer. 2 tricô. 2 meia. 2 tricô. 2 meia. E vou fazendo assim até o final da carreira. Terminando a carreira, em barra 2 por 2, terminando aqui com 2 tricô. Volto acompanhando os pontos, onde é meia eu faço meia. Então, eu vou fazendo 2 meia. Agora, dá para fazer o meia normal pela frente, que já foi distorcido, né? 2 tricô. 2 meia. 2 tricô. E vou fazendo assim, nessa barra 2 por 2, até completar 10 carreiras. Terminei as 10 carreiras de barra 2 por 2. Agora, vamos arrematar os pontos, sempre acompanhando. Onde é tricô, eu faço tricô.
O próximo é tricô, também faço em tricô e passo de trás por cima desse que eu acabei de fazer. O próximo ponto é em meia, eu faço em meia, passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. Outro também em meia, eu faço em meia e passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. Próximo é tricô, eu faço em tricô, passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. E vamos fazendo assim, acompanhando os pontos como se apresentam e arrematando, porque desta forma dá um pouco mais de elasticidade no trabalho. Arrematei todos os pontos e deixei um fio comprido para aproveitar e fazer a costura. Para costurar a calça, eu coloco no lado direito do trabalho, já ajeito como que ela vai ficar. Aí eu contei os desenhos deste lado até a entreperna. E a mesma quantidade de pontos, eu contei aqui na minha conta 40 pontinhos nessa parte do alto relevo, que é para a gente costurar no mesmo ponto desta parte aqui que não vai fazer a costura, né? Então, nós vamos costurando até chegar aqui onde eu marquei. E por último, nós vamos costurar a entreperna. Aí, eu aproveito o fio do término do arremate, já coloquei na agulha, venho no lado de cá bem no início, volto para travar essa costura, para não desencontrar. E nós vamos costurando, pegando aqui onde é esse pontinho de borda, pegando de lado. E vamos costurando assim, de um lado e de outro. Sempre olhando para coincidir essa carreira de ponto em tricô, para fazer ele encontrar uma parte com a outra. Quando chega nessa parte do gancho, nós vamos costurando também, pegando de lado assim e descendo a costura da melhor maneira possível até chegar no ponto que nós marcamos. Até chegar aqui, onde eu coloquei o alfinete. Aí paramos para poder costurar a entreperna. Fiz a costura até chegar aqui na entreperna. E agora, nós vamos fazer a mesma coisa, costurando toda essa volta da perninha. Costurando daqui, já aproveito esse fio e vou fazer a mesma coisa que eu fiz no início lá do cos. Nós vamos costurando, subindo a costura, fazendo coincidir bem um lado com o outro, no direito do trabalho mesmo. E vamos costurando assim, passamos aqui pelo gancho, aí começamos a costura da segunda perna e vamos terminar mais ou menos nessa parte para que o acabamento fique bem escondido e não fique nas extremidades do trabalho. Depois que a gente costura a perna, nós vamos dobrar no cos, nesse vinco, trazer aqui para o lado do avesso, né? Aí, nós vamos alinhavar essa parte, deixando bem certinho, dobrando assim. E aí, nós vamos costurar com os pontinhos, fechando o cos. Então, pessoal,
Só mostrar para vocês que nesta parte do cós, vocês alinhavam para ficar bem certinho, né? Eu vou fazer isso também. Essa costura do cós não pode apertar para o trabalho não ficar segurando. Tem que deixar bem solto a trama da costura. E aí nós vamos fazendo assim. Pode pular um pontinho e ir no próximo. Aí vamos aqui numa alcinha de baixo. Num pontinho de cima. Vamos até esticando assim, por o fio não segurar. E vamos dando a volta no cós, deixando uma abertura para a gente poder colocar o elástico. Estou terminando a costura e vou mostrar para vocês como é que tem que ficar, ó. A gente estica e a costura não segura nada, ela vai junto com o trabalho, ó, para ficar bem maleável a peça, né? E então eu deixei uma abertura para colocar o elástico, depois a gente fecha essa abertura. A medida do elástico eu costumo fazer assim: meço uma parte inteira, né? Que tem essa parte do lado de cá, essa de cá. Então eu meço uma parte e mais metade desta parte, assim, ó. Aí já dá a medida da cintura. Aí eu coloco um pouquinho a mais para poder fazer a costurinha do elástico para fechar. E é mais ou menos isso. Aí é só passar o elástico aqui dentro, costurar as pontinhas do elástico e fechar o trabalho. Costurei toda a calça, coloquei o elástico e ela fica assim. E agora vou passar as medidas para vocês. Comprimento 28 centímetros, largura 26 centímetros, comprimento da manga 18 centímetros, largura da manga 9 centímetros, medida da calça 43 centímetros de comprimento, largura 24 centímetros, do cós até a entreperna 21 centímetros, largura da perna 12 centímetros. Quanto ao tamanho desse conjunto, pelas medidas tiradas, eu acredito que sirva para bebês de 3 a 6 meses, depende muito do tamanho do bebê. Então, eu sugiro que vocês, antes de fazer, comparem as medidas para poder adaptar ao tamanho que vocês querem fazer. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Bom trabalho a todos.